Aipim, macaxeira, castelinha, são mais de 17 nomes que se referem a ela, a famosa mandioca, que é o tema do nosso perfil no campo de hoje. Processo de produção, plantio e colheita aqui no distrito de Caporanga, em Santa Cruz do Rio Pardo, com o produtor João Paulo de Andrade. Vamos lá? João, primeiramente, muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua lavoura, por contar um pouquinho da sua história, de todo o processo aqui. E eu queria que você começasse a partir desse ponto. Como é que começou lá atrás, mexer com mandioca? Há quanto tempo? Como é que foi essa decisão? Bom dia, Renan. É uma satisfação recebê-lo aqui. A gente fica muito contente. Então, Renan, a gente começou, na verdade, faz uns 10 anos que eu já trabalho com lavoura de mandioca, né? A gente começou a agricultura familiar mesmo, meu pai também plantava, né? Eu tenho meus irmãos que a gente trabalha junto. E daí, de uns tempos para cá, a gente começou a expandir as áreas, né? Fizemos umas parcerias, graças a Deus deu muito certo. E aí fomos expandindo, eu comecei, né? Na época a gente plantava só a propriedade nossa, um pedaço, que a gente trabalhava com gado também, 6 alqueires. Hoje a gente está com quase 800 hectares de mandioca, né? Tudo aqui na região de Caporanga? Região de Caporanga, São Pedro do Turvo, né? Uma parte em Espírito Santo, né? A gente acabou expandindo bastante as áreas nossas, né? Tem diferença entre cultivar mandioca para um produtor que cultiva soja, milho, comumente não mexe com isso? É muito diferente. Por quê? O processo é totalmente diferente, né? Desde o manejo de solo, ao plantio, ao cultivo, o prazo de colheita é algo que, nossa, é totalmente diferente da soja, por exemplo. A soja é trabalhado muito sobre plantio direto, né? Safra sobre safra, você não mexe na terra. A mandioca, por a gente ter que ela enraizar, a gente tem que trabalhar no solo, né? Você tem que fazer um manejo de aração ou subsolação de uma forma que ela tenha maciez na terra para ela expandir as suas raízes. Então vamos falar assim, eu tenho quase o dobro do custo de trabalho para poder cultivar a terra. Aí, o que vem depois? O tempo de colheita, né? Porque a soja, a gente com 4 meses, a gente está colhendo. A mandioca, a gente começa a colher ela, depois do plantio, a partir de 10 meses e até 1 ano e meio. Então, o tempo é muito mais longo, né? Ou seja, o processo para ter um retorno financeiro disso é muito mais longo, né? Exatamente. E o solo mais arenoso para a mandioca é melhor, para ela conseguir se expandir? Sim, né? Hoje a gente tem muitas variedades de mandioca, né? Que já foram produzidas, né? No Instituto de Campinas, que é a IAC, para solos mais argilosos também, mas a produção no solo arenoso ele é muito melhor, né? Tanto para a gente trabalhar, porque a gente tem um solo mais macio, porque tanto na seca quanto na época de chuvas a gente consegue entrar nele melhor, mas não que ele não produza na terra argilosa, mas requer um pouco mais de trabalho, e não tem uma produção tão boa quanto na terra arenosa. Entendi. E uma coisa que muita gente quer saber, para onde vai essa mandioca? Muita gente vê seu caminhãozinho, os seus caminhões para lá e para cá, uns pequenininhos, uns maiores, e o pessoal fica se perguntando, para onde vai essa mandioca? Certo. Aqui, a região nossa, tem várias empresas que fazem o processo da mandioca, né? Aqui em São Pedro do Turvo, na verdade, comporta quase 80% de toda a lavoura nossa. Quando, às vezes, a gente não consegue vender por aqui, ela vai para o Paraná, né? Região de Paranavaí, aquela região que é muito forte na lavoura de mandioca. Hoje, por exemplo, que eu estou mandando aqui, essa mandioca, hoje está ficando 100% aqui em São Pedro do Turvo. O processo que o pessoal faz ali é a extração do amido dela, né? O que a gente cria com essa extração? A fécula da mandioca. Aí, para que serve essa fécula de mandioca? É para umas centenas de funções. Ela dá para muita coisa. Por exemplo, os embutidos que você come, salsicha, calabresa, o salame, todo tipo de embutido, ela vai à fécula da mandioca. O que a fécula faz no embutido? Ela que faz daquela liga, que é para a carne não se desmanchar. No copinho descartável, daquele de isoporzinho, um dos componentes principais é a fécula da mandioca, né?
Aí tem os produtos que são derivados de alimentos, por exemplo, o polvilho, aqui tem a fábrica de polvilho também em São Pedro. Polvilho é biscoito, pão de queijo, né? A fécula também dá muitos tipos de alimento, que é a tapioca. Inclusive o pessoal processa a fécula para fazer o pão de queijo. Então são uma série de produtos que hoje são produzidos através do amido da mandioca, né? Que bacana. Essa mandioca também pode ser vendida assim para o consumo numa feira, num supermercado, não? Então, essa variedade na qual a gente planta hoje, ela não é recomendada, entendeu? Entendi. Porque é uma variedade própria para a indústria. Mas existem as variedades que são recomendadas para a mesa, que tem muitos produtores que fazem. No meu caso, a gente não planta a mandioca de mesa, que ela vai para o Ceasa, que atende nas mesas, restaurante, entendeu? Uhum. Mas sim, tem na região aqui, eu conheço alguns produtores que plantam, porque a demanda dela para a região nossa é um pouco menor, entendeu? Entendi. Ela acaba saindo um pouco menos, né? E querendo ou não, no interior o pessoal ainda planta em casa, tem o vizinho que planta, exatamente. então é um consumo mais baixo comercialmente falando, né? E João, eu queria perguntar para você o seguinte, essa área que a gente está agora, que fase do processo ela está e o que vai acontecer com ela depois? Então, aqui a gente está na colheita dela, né? A gente está fazendo a colheita, a gente tirou as mudas dela, né? Que são as manivas, a rama, que a gente vai estar plantando em uma outra área. Aqui essa área vai sair mandioca, a gente vai trabalhar nela e aí vai entrar soja, né? Próximo, a gente trabalha com cultivo rotacionado, né? Normalmente sai mandioca, entra soja, sai soja, entra mandioca, que tem dado um resultado bem legal na produtividade. Então depois da soja volta a mandioca para cá de novo. Volta a mandioca. Ok. E como é que a gente sabe que esse pé específico de mandioca, essa área, esse terreno deu uma boa produção? Tem uma pesagem média? Como é que é? Exatamente. A gente, por exemplo, cada caminhão que sai aqui da área, né, ele vai para a balança, a gente vende essa mandioca a um preço específico por tonelada e esse caminhão é pesado. Pelo tamanho da área e a contagem da pesagem dos caminhões, a gente tem uma média de tonelada por hectare, entendeu? Então, assim, vamos falar assim, hoje essa variedade que a gente está colhendo aqui, ela está produzindo, vamos falar, por hectare, em torno de 25 a 30 toneladas por hectare, entendeu? Mais ou menos essa média de produção depende da época do colheita. Por exemplo, se eu começar a colher ela com 10 meses, ela vai dar para produzir um pouco menos. A hora que eu estiver colhendo uma área com 18 meses de plantio, ela vai estar produzindo bem mais, entendeu? Aí varia. E também vai de terra para terra, variedade a variedade, entendeu? Entendi. É essa questão de produção. A terra aqui, para a plantação de mandioca, você usa algum tratamento? Ela vai fertilização, vai irrigação, por exemplo, ou não? A fertilização ela é muito parecida com os plantios de soja e milho, né? É quase os mesmos insumos que a gente usa no plantio de soja, é o que a gente usa na mandioca. A mandioca ela tem a vantagem, que eu sempre considero isso, por ela ser uma planta muito rústica. Não há necessidade de você ter uma irrigação sobre ela. Uhum. Porque assim, a gente choveu sobre a terra, a gente planta com umidade, ela nasceu, o risco de se perder essa cultivar é muito difícil. Só se passar uma seca aí de uns 6 meses que a gente não vê chuva para acontecer perder. Se a gente plantou com umidade, ela vai nascer, entendeu? E se nasceu, pode ser se der uma seca aí, ela vai atrasar um pouco a sua produtividade, mas você não tem perda, entendeu? Você não perde como a soja, o milho, que se não chover você não colhe. Ela não, ela você colhe. Que bacana. Entendeu? E a gente vê que é um trabalho muito mais manual do que uma produção de soja, de milho. Como é que é esse processo, João? Então, assim, ainda hoje a gente conseguiu mecanizar bastante coisa, entendeu? A parte de fofiação da mandioca, que ela, antes, né, quando a gente começou, né, no início, era tudo a picareta, né? Era agricultura familiar, não tinha trator, não tinha nada. Era arrancar na picareta, picar, jogar na mão no caminhão, o caminhão ia para a fábrica, né? Hoje modernizou bastante, mas ainda tem muito a modernizar. Por a mandioca ser uma cultura ainda pouco expandida no país, não tem muito investimento na área tecnológica, né? Falta muita estrutura para essa área. Então, o que a gente conseguiu até hoje? A fofiação, você vem com um trator com um subsolador, ela alivia para o pessoal puxar, porque fica bem leve. E o meio de carregamento dela, né? O pessoal, né, a gente contrata as empreiteiras para estar prestando serviço para a gente. Eles só retiram da terra, picam numa caixa e colocam no bag. Aí eu venho com um trator, com um guincho, um transbordo, jogo no caminhão e vai para a fábrica. Então modernizou. Já existe no mercado algumas máquinas que fazem todo o processo de colheita.
só que ainda não são tão eficientes, entendeu? É um investimento muito alto com uma eficiência muito baixa. Mas eu acredito que no mais tardar, dentro de 2, 3 anos, aí teremos um equipamento que poderá agilizar muito o processo de colheita. Que bacana. Juntos por um sonho, juntos fazendo história. 25 anos de Integrada. Acompanhamos muitas transformações, alcançamos safras recordes e superamos desafios. Geramos valor no campo e na indústria. Produzimos alimentos para o Brasil e o mundo. E o legado do cooperativismo continua a ser transmitido de pai para filho, de cooperado para cooperado, contribuindo para um mundo melhor. Integrada Cooperativa Agroindustrial, ao seu lado, como sempre. Muitos efeitos negativos na população brasileira. Take a step back, look around. I'm going round in circles with my feet back on the ground. The world's so big, so much to see. It's a good day to begin. Novas embalagens. O mesmo padrão de qualidade. Piscinin. Alimente o que faz bem. Todo mundo sabe o amor que eu tenho pelos pets. Cada um tem seu jeitinho especial, mas o que me cativa é a pureza no olhar. Sem julgamentos, sem preconceitos. Não importa o que você tem, onde você mora, o que importa mesmo é a sua companhia. Além de dar muito carinho, oferecer uma alimentação deliciosa e adequada também é uma forma de retribuir. É por isso que eu alimento eles com sachês e patês Special Dog e Special Cat. São suculentos, muito saborosos e nutritivos. Você pode servir todos os dias puro ou misturado. Eles amam e merecem. Retribua você também. Special Dog. Contém carinho. João, muito obrigado pela sua participação, por ter contado um pouquinho da sua história e também do seu processo de produção aí. Sucesso! Obrigado, Renan. Foi um prazer atender. Para você que nos acompanhou, até o próximo Perfil no Campo.